Quarta mostra de projetos de extensão. Olá, me chamo Vanessa Larice, sou aluna do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, e vou falar um pouquinho do projeto de extensão com o tema Elaborações de Alimentos Funcionais Provenientes da Caatinga. Minha orientadora é a professora Silvana Belém Vilar, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Introdução. Bom, a Caatinga é um bioma 100% brasileiro que se adapta muito bem à escassez de água e aridez do solo. Em suas plantas, algumas de suas plantas perdem folhas para evitar a perca de água pela transpiração. E, além disso, as plantas da Caatinga elas possuem grande biodiversidade na sua flora de plantas e frutas. Grande biodiversidade de plantas e frutas. Dentre elas está o umbuzeiro, o juazeiro, as plantas cactáceas, como coroa de frade, xique-xique, mandacaru, palma, entre outras. Algumas dessas plantas nativas e adaptadas à Caatinga podem ser denominadas de punks, que são plantas alimentícias não convencionais, uma vez que elas são comestíveis e seu consumo não é habitual. Uma das principais características das punks é o nascimento espontâneo. Geralmente, não se planta uma coroa de frade com o intuito de usá-la na alimentação, ou um xique-xique, ou um mandacaru. Mas essas plantas são amplamente encontradas na natureza. E também apresentam grande funcionalidade nutricional, mas infelizmente ainda não são vistas como alimento e não são introduzidas na nossa alimentação no dia a dia. Apesar de que há relatos de que antigamente essas punks nativas da Caatinga eram utilizadas como forma de suprir a fome, suprir necessidades básicas de alimentação. Mas, infelizmente, com a chegada da tecnologia, o consumo de alimentos prontos, esse consumo dessas plantas e frutas foi ficando preterido, foi deixado de lado, foi sendo substituído e esquecido. Eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades de cada alimento escolhido para ser utilizado nas formulações a serem aplicadas no curso. O maxixe, que é bastante encontrado na nossa região, da Caatinga, é rico em zinco, cálcio, fósforo, sódio, magnésio, vitaminas B, C e beta-caroteno. As folhas de umbuzeiro e tamarindo. Nossa, as folhas. Quem olha para uma folha de umbuzeiro e tamarindo, geralmente não se olha e se vê um alimento bom, um alimento gostoso, uma matéria-prima potente, com capacidade de advir um alimento bom. Mas elas são ricas em proteínas e vitamina C. O tamarindo é rico em vitamina A, C, antioxidantes, minerais e fibras. A seriguela é rica em carboidratos, cálcio, potássio, magnésio, vitaminas C, B1 e antioxidantes. A coroa de frade. A coroa de frade, geralmente, algumas pessoas têm uma tradição de usá-las para colocar na frente de suas casas ou dentro mesmo, próximos às suas casas, para que seja evitado mal olhado. É uma cultura de algumas pessoas. Mas geralmente não se vê uma coroa de frade como um alimento
Mas, apesar disso, ela é muito rica em carboidratos, aminoácidos, óleos essenciais, flavonoides e etc. O juá, fruto do juazeiro, também é bastante presente na nossa região. Tem um sabor adocicado e é rico em saponina, sais minerais, vitamina C, amido e etc. Mas também não é um alimento muito cobiçado pelas pessoas. As pessoas não veem grande potencialidade no juazeiro, no juá. Todas essas matérias-primas citadas são amplamente encontradas na nossa região, no bioma Caatinga. E como podemos observar, são altamente ricas em nutrientes favoráveis à nossa saúde. Bom, para se elaborar qualquer alimento, é necessário que se haja boas práticas de fabricação e manipulação e higiene pessoal, que vão desde a higiene corporal do manipulador, no qual deve estar sempre com as mãos limpas, lavá-las constantemente, unhas sempre cortadas. Deve-se haver noções no comportamento também do manipulador. Esse deve evitar tossir, falar no momento de manipulação do alimento. É também necessário higiene no local de trabalho. O local de trabalho e os utensílios a serem utilizados na manipulação do alimento devem ser constantemente e devidamente limpos e sanitizados para que se evite riscos de contaminações. Contaminações essas que podem ser físicas, por poeira ou vidro, contaminação biológicas, que são feitas por micro-organismos e as suas toxinas, e contaminações químicas, como, por exemplo, por pesticidas presentes na matéria-prima. Então, essa higiene é importante para que se evite qualquer riscos à saúde do consumidor do alimento. O objetivo geral desse trabalho foi a realização de cursos quanto à produção de alimentos funcionais provenientes da Caatinga. Os objetivos específicos foi o incentivo à valorização das plantas e frutas do bioma Caatinga, a orientação aos participantes do curso quanto às boas práticas na produção de alimentos, o incentivo à utilização das matérias-primas derivadas da agricultura familiar local e o compartilhamento com esses alunos de conhecimentos quanto ao processamento de plantas alternativas não convencionais, as PANCs. Bom, metodologia. Primeiramente, fez-se um levantamento bibliográfico de cada uma dessas matérias-primas escolhidas para elaborar as formulações aplicadas no curso. Dentro dessa pesquisa, foi levantado a origem, a funcionalidade, a safra, a sazonalidade desses alimentos, como também sua possível toxicidade, se há ou não alguma substância tóxica nocivas à saúde. Logo após esse levantamento bibliográfico, foi feita colheitas dessas matérias-primas, que foram o juá, o maxixe, a coroa de frade, o tamarindo, as folhas de tamarineiro e umbuzeiro e a siriguela. Essas colheitas foram feitas em dias diferentes no povoado de Riacho do Sobrado, entre os meses de abril e maio de 2021, que é o mês da safra da maioria desses alimentos citados. Logo após, eles tiveram que ser, devido à sua perecividade, eles tiveram que ser imediatamente resfriados, a maioria deles, como o juá, o maxixe, a seriguela, o tamarindo. E logo após várias tentativas, algumas tentativas frustradas, mas com persistência, várias tentativas, conseguiu-se elaborar 6 formulações utilizando
as matérias-primas, plantas e frutas anteriormente citadas. Bom, os participantes do curso tiveram a possibilidade de observar diretamente e a possibilidade de observar diretamente e fazerem mesmo cada passo das formulações. Dessa forma, eles conseguiram aprender técnicas de elaboração desses alimentos não convencionais e provenientes da caatinga. Alguns desses alimentos devem se ter mais cuidados, como, por exemplo, a coroa de frade. Ela tem uma certa baba, uma certa consistência, não muito agradável, mas buscou-se tecnologias para que fosse toda essa consistência fosse retirada, todo esse material líquido pegajoso fosse retirado, e esses participantes puderam ver e aprender todas essas tecnologias. Teve-se também bastante cuidado em relação ao distanciamento social devido à Covid-19. E a faixa etária alcançada de participantes para esse curso foi desde adolescentes a idosos. Foi muito importante ver no rosto desses participantes a satisfação de ver um alimento que, a primeiro momento, uma matéria-prima que, a primeiro momento, não parece ser muito atraente ou muito gostosa. Eles puderam ver a possibilidade da fabricação, de elaboração de alimentos satisfatoriamente sensorialmente. Isso foi muito gratificante. Bom, o curso, para a aplicação desse curso, foi elaborado e disponibilizado uma cartilha contendo toda a formulação, e esse curso teve duração de 8 horas por cada turma e aplicado para 4 turmas, cada turma contendo 5 pessoas em dias diferentes, o que totaliza um total de 20 pessoas abrangidas pelo curso. Vale ressaltar também que a todo momento tivemos o cuidado de estar ressaltando a esses participantes a importância do uso desses alimentos no dia a dia como um resgate cultural. Resultados. Os participantes tiveram a possibilidade de aprender técnicas para a produção de alimentos a partir de plantas alimentícias não convencionais, alimentos provenientes da caatinga, e além de obterem noções de boas práticas de fabricação e aproveitamento. Bom, depois de várias tentativas, elaborou-se uma omelete contendo folhas de tamarindo e umbuzeiro, um pudim contendo juar, o fruto do juazeiro, um tartalete recheado com doce de coroa de frade e coco, uma kombucha de tamarindo, um bolo de seriguela e um purê de maxixe. Bom, pontos positivos desse projeto. Esses alimentos, essas matérias-primas, por serem encontradas amplamente na mata, possuem baixo custo de produção. E são também alimentos com alta funcionalidade nutricional, como já podemos observar. Além de poderem suprir necessidades básicas de alimentação,
sendo possível até a venda desses alimentos como ajuda financeira, proporcionando, então, o objetivo principal desse trabalho, que é a valorização da flora regional e o resgate da cultura do consumo de tais alimentos. Então, por quê? Por que não usar tais alimentos, tais matérias-primas no nosso dia a dia? Não há porquê. Alguns pontos negativos encontrados nesse trabalho foi a questão da perecividade dessas matérias-primas e também a questão da sazonalidade. Como o período no qual o curso foi aplicado não era o que foi entre os meses de julho e agosto, não era o mesmo período, não era o período da safra da maioria dessas matérias-primas, como o juá, o maxixe e etc., teve que se atentar ao resfriamento, como já foi falado, e também a questão ao não desperdício desses alimentos, porque posteriormente eles poderiam fazer falta na aplicação do curso. Então, até nas formulações que nós íamos tentando elaborar, teve que se atentar aos cuidados para não desperdiçar. Lógico que também foi colhido bastante desses alimentos, bastante de juá, bastante de maxixe, bastante de seriguela e etc. Bom, as considerações finais, conclui-se que foi possível elaborar diversos alimentos utilizando matérias-primas derivadas da caatinga, como também partes não convencionais desses alimentos, e os produtos obtidos mostraram boas características sensoriais, além de baixo custo de produção. Apesar do potencial observado, ainda são necessários bastante estudos aprofundados para a comercialização desses produtos. Aqui estão nossas referências. E desde já, muito obrigada.